Eu tava conversando agora com o pessoal lá embaixo, a família do meu marido, tá todo mundo lá embaixo. Aí eu me juntei de cantinho e fui falar com a minha sogra. Porque, gente, por mais que não pareça, mas eu fico ainda impressionada com a mentalidade daqui. Por mais que eu moro aqui há muitos anos, sou casada com egípcio há muitos anos, já convivi com egípcios no Brasil, com árabes, e a mentalidade deles é uma coisa que pra mim é como se fosse uma caixinha de surpresa, sabe, gente? E aí eu pensei assim, se eu tenho essa dúvida morando aqui, imagina quem não mora aqui e quer saber, se relaciona, ou sei lá, tá passando por uma situação com o cara. A minha sogra, ela deu a melhor definição, a maior explicação que uma pessoa poderia dar de como funciona a mentalidade de uma família árabe. E ela usou, assim, o termo árabe, porque ela falou pra mim que não somente os egípcios, mas todo o Oriente Médio, cada um com as suas limitações, cada um com as suas regras, mas que, num geral, todo mundo pensa mais ou menos da mesma forma. Então, hoje eu vou contar para vocês a metáfora que ela usou para me explicar como funciona a mentalidade egípcia / povo árabe. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Emocional. Soraya Zayed Oficial, totalmente trabalhada na emoção. A minha sogra, realmente, ela é uma mulher muito inteligente, viu? Eu sei que vocês já não aguentam mais falar, ela só fala da sogra. Gente, mas desculpa, eu tenho que contar pra vocês as experiências e dar a fonte de onde foi. Ela não quer dar entrevista. Isso daqui era um negócio que, se ela sentasse aqui e conversasse com vocês, eu tenho certeza que ela ia ajudar muitas jadianes a não cair na lábia destes caras aí da internet. Simplesmente numa conversa assim, super relaxada, informal, a gente conversando sobre relações. Ela sempre, assim, uma época ou outra, ela pergunta: e aí, como é que tá seu relacionamento? Tá tudo bem? Não tá? Tá precisando de alguma coisa? Não tá? Tá precisando de alguma coisa? Não tá? Porque quando o negócio apertava lá no começo, era pra ela que ocorria. Ela é uma pessoa que tem lá as suas sogrices, né? Mas dentro do geral, pelo que eu vejo, ela é uma pessoa maravilhosa quando eu comparo com outras sogras. Claro que existem melhores, existem piores, é óbvio, porque estamos no mundo e cada um tem o seu negócio ali. Mas pra mim, ela é perfeita, porque quando eu preciso, ela me ajuda. E daí, hoje ela me ajudou a simplesmente entender como é que funciona a família egípcia / família árabe. E ela conversando, a gente ali no meio do assunto, eu contei pra ela situação de Maria, que foi no vídeo passado. E vocês falaram: como é que Soraya, você manda ela se anular? Muita gente falou isso pra mim, mesmo eu explicando ali o que eu quis dizer, né? Na minha opinião, ela deveria ir embora. Primeiro, porque ela tomou uma carteirada do marido, ou você se adapta ou a gente separa. Então isso aqui já é um sinal muito ruim, uma bandeira vermelha bem ruim pra ela, né? Então eu, nesse caso, eu ia falar pra ele: amor, bye, vou tomar meus cálices de vinho pra te esquecer, mas vou embora. E iria, mas ela disse que não vive sem ele, porque a surra de pipoca deve ter sido boa até. Mas enfim, pensamentos à parte. Aí a minha sogra virou pra mim e falou assim: eu vou te resumir, Soraya. Pense assim, nós egípcios / árabes, nós somos como lobos guiados por corvos. Aí eu olhei pra cara dela bem assim, não estou entendendo. Como assim lobos guiados por corvos? Me explique. Ela falou: você não entendeu? Você sabe lobo e corvo? E, claro, já vi vários documentários a respeito. Ela falou assim: então, qual é a base? Eu falei: ué, lobo vive em matilha e segue os corvos para poder achar comida. É a vista aérea deles. Ela falou assim: exatamente. Ela falou: vou te explicar. Por que nós árabes somos como os lobos? Eu falei: por quê? Primeiro que a gente só vive em bando, a gente não consegue viver sozinho. Por isso que no caso de um cara ou de uma menina morar fora para estudar e ficar fazendo a vida dele, sempre ele vai estar em bando. Quando ele estiver num bando que não é o bando dele, ele não vai se sentir completamente completo. Então ele vai adquirir os costumes daquele bando, ele vai adquirir os pensamentos daquele bando. Só que na verdade o que está enraizado nele é o bando dele, que está lá no habitat natural dele, que está lá na terra dele. Então esse cara, essa pessoa, ou ela vai dar um jeito de trazer o bando dele até ele, trazer a família, ou ele vai voltar pro bando dele uma hora ou outra. É aqui que o negócio se complica, dona Soraya. O povo árabe, desde que mundo é mundo, além de viver em bandos, a gente casa com os seus, a gente casa com as pessoas da nossa mesma cultura, mesma religião e mesma origem. A gente não costuma misturar demais.
Claro que tem as exceções, isso tudo que eu tô falando pra vocês, gente, nas palavras e usando as palavras que a minha sogra usou. Ela falou, claro que tudo tem as suas exceções, tudo tem outras formas de serem feitas, mas se a gente for falar no geral, principalmente para as pessoas que são menos viajadas, que têm menos cultura, elas acabam ficando igual o bando delas, elas não se separam. Então a gente casa, nós árabes, casamos entre a família, entre os amigos. Eu falei, mas peraí, hoje em dia você gosta de casar entre família mais no interior do Egito. Isso agora focando aqui no Egito, tá, gente? Ela falou assim, tá, pensa bem. Olha com quem que o meu filho mais velho é casado. Sem nomes, tá, gente? Com a sua cunhada, não é? Eu falei, é. Quem é ela, você sabe? Eu falei, não, eu sei que ela não é da sua família de sangue. Ela falou, não, mas ela é filha da amiga da minha amiga, alguém do meu bando. Eu não sabia disso, tá, gente? Quando eu cheguei, ela já estava. Então, eu nunca perguntei da origem dela, sabe? Não me interessa. E aí, hoje, eu fiquei sabendo disso, que ela é filha da amiga da amiga. São pessoas que já conviviam. Aí eu falei, e seu filho, o fulano, ele já conhecia ela? Ela virou pra mim e falou assim, não de serem amigos, mas ele já tinha visto de oi, tudo bem, hi, bye, várias vezes. Na verdade, em toda a nossa família, a única pessoa que veio de fora mesmo, que a gente não sabe nada dos antecedentes, é você. E você sabe que para você ser aceita, o meu filho, o seu marido, ele fez muitas encrencas, porque no começo, você lembra que a gente não te aceitava? E sim, gente, no começo eu já falei isso pra vocês aqui no canal, eles não me aceitavam muito, não pelo fato de eu ser bailarina. O fato de eu ser estrangeira nem era uma coisa que pegava tanto, o negócio problemático era de eu ser bailarina. E realmente, meu marido, ele fez, uma guerra santa, assim, pra poder eles me aceitarem, até que eles foram tentando me aceitar, foram me conhecendo, gostando da minha personalidade, vendo o tipo de pessoa que eu era, e aí vocês já conhecem essa história. Mas pra quem não conhece, eu sou bailarina de dança do ventre, e ser bailarina de dança do ventre no Egito é sinônimo de ser garota de programa, então aqui não é bem visto. Os egípcios amam bailarinas desde que elas não pertençam às suas famílias. E aí, voltando para os lobos, a minha sogra veio e falou assim, então, você tá vendo? Só você veio de fora. Aí ela virou pra mim e falou assim, pensa aqui na sua vizinha. A nossa vizinha ali da frente que me levou da bruxa. Ela falou, você, porque minha sogra também frequenta ela, tá, gente? Ela é uma pessoa que ela veio na nossa casa, uma pessoa muito legal. Ela falou assim, você sabe quem é o marido dela? Aí eu falei, é o capitão fulano, porque ele é piloto de avião, cara, o marido dela. Ela falou assim, então, ele é primo do primo. Eu falei, mentira. Ela falou, verdade. Eu posso te citar várias pessoas que quando não tá na família, é amigo do amigo, mas você tá sempre dentro do mesmo bando. Eu falei, tá, a parte do bando eu entendi. Ela falou, não, você não entendeu, calma que ainda tem mais. Além da gente querer e gostar e preferir casar com pessoas que pertencem a esse grande bando, a gente também quer casar com lobos. A gente não quer casar com ovelha. A gente não quer casar com raposa. Você é uma raposa. Ai, meu Deus, adorei a comparação. Eu falei, como assim eu sou uma raposa? Ela falou, você até é da família dos cachorros, mas você não é um lobo. Aí eu falei assim, tá, mas quem que tá na hierarquia maior, o lobo ou a raposa? Ela falou, não interessa. Ela começou a rir, ela falou que você é muito doida, não interessa. Ela falou, aqui não é questão de hierarquia, quem é melhor ou quem é pior. Eu tô te explicando para você entender que é de iguais. Você até é um cachorro, você é uma raposa, mas você não é um lobo, entende? Então você vai ter que aprender a caçar como nós, comer o que nós comemos, a correr como nós corremos, a explorar toda uma área aberta do jeito que a gente explora. E se você não fizer isso, você vai ser engolida, você vai ser deixada, e aí a própria natureza vai comer você. Aí eu fiquei tentando ainda entender porque o meu cérebro não chegava onde ela estava indo, sabe? Eu virei pra ela e falei assim, o que poderia acontecer? Ela falou assim, a natureza acaba com você. Ela voltou pro caso da menina da academia. Ela falou, o caso da sua amiga aí. Ela é uma raposa entrando num covil de lobos. O que acontece com ela? Ela agora tá com tristeza, ela tá mal, a mãe dela e o pai dela não estão aqui, provavelmente, na minha opinião, isso minha sogra falando, ela não contou pros pais o que ela tá passando, porque pelo que você falou, ela tem dinheiro, os pais vão pegar o primeiro avião, pegar ela e levar ela embora pro país dela, ela não quer, porque ela ama aquele lobo, então ela quer fazer parte daquele bando, e ela nunca vai fazer parte. Ela não tá conseguindo comer, caçar como eles caçam, comer como eles comem, e nunca ela vai ser lobo, ela sempre vai ser uma raposa. Aí eu falei assim, tá, mas eu consigo viver no meio dos lobos que eu escolhi aqui pra viver. Ela falou sim, porque você acabou botando a capa do lobo morto nas suas costas. Então você está camuflada entre nós.
mas você não é um lobo. Por isso que agora você está tendo essa conversa comigo. Se você fosse um lobo, você não estaria me perguntando, porque isso já estaria enraizado na sua natureza e você não precisaria estar fazendo essa pergunta que você não entende pra mim. Aí eu, tá bom, falamos de lobo, falamos de raposa, eu sou a raposa com capa de lobo, ainda bem que eu não sou a ovelha, né? Mas aí eu virei pra ela e falei assim, aonde que os corvos entram aqui nessa situação? Você sabe da história do corvo e do lobo? Gente, pra quem não sabe, é assim, se você entrar no documentário e ver o lobo, bota aí no YouTube, os lobos vivendo com os corvos. Os lobos, eles são bem organizados, vivem em bando, eles andam em grupo sempre. Quando eles saem para caçar, no inverno, eles têm sempre em cima deles um grupo de corvos. Esses corvos, eles procuram a caça, onde tem uma caça viva, pelo ar. Então eles olham e vai. Quando eles veem, por exemplo, uma vaca, um búfalo, sei lá, um bicho que dá para ser comido pelos lobos, o corvo já sabe, ele desce. E aí os lobos já sabem aonde é e vão até lá, pegam a presa, claques a presa. Quando eles estão comendo, os corvos vêm, esperam os lobos comerem e depois os corvos vêm comer o que sobrou, a carcaça. E aí o que acontece? Aonde tem corvo e lobo tem comida. E os corvos pensam, então se os lobos vão lá, a gente já sabe que a gente não vai passar fome no inverno. E aí, na metáfora da minha sogra, quem que é o corvo? É o ocidente. Que a minha sogra falou assim, a gente, claro que aqui usando desse exemplo, a gente não come primeiro e deixa eles comerem. Aqui os papéis se invertem, mas a gente acaba sendo guiado sempre pelo ocidente. A gente quer parecer com o ocidente, a gente se veste como o ocidente, mas na hora do vamos ver mesmo, a gente cata a nossa caça e deixa os restos para o ocidente. Então sempre vai ser assim. Por mais que você consiga se adaptar à cultura, isso nas palavras da minha sogra, de Adianes, prestem atenção. Nas palavras da minha sogra, falou, por mais que você se adapte, por mais que você consiga falar o idioma, cozinhar as comidas, botar o hijab para poder virar muçulmana e ficar ali junto com a família, sempre você vai estar fora do bando, porque você não faz parte da raça dessas pessoas. E sempre vai ter uma coisa ou outra que vai incomodar. Aí ela virou para mim e falou assim, você conhece alguma mulher brasileira casada com egípcio, que é completamente dentro da cultura, é muçulmana, fala o idioma? Aí eu falei, eu conheço uma que sim, ela mora aqui há mais tempo do que eu, ela já é uma senhora, tá, gente? Ela já tem netos egípcios e o marido dela é egípcio, e ela não dá nem pra você perceber que ela é brasileira se ela não falar. Ela tem um sotaque, claro, de uma estrangeira, mas assim, parece que uma mulher que era egípcia, filha de imigrantes, sabe? Então ela tem todos os costumes, só que sim, em vários momentos ela reclamava pra mim, ela falava, ai, porque às vezes os egípcios fazem umas coisas que eu não gosto, ai, porque não sei o que, tipo... Uma coisa que incomodava muito ela, essa senhora, ela vendia salgadinhos, eu comprava muito salgadinho dela, por isso que várias vezes eu ia na casa dela para buscar as encomendas, e ela nem vendia para todo mundo, tá, gente? Ela vendia só para algumas pessoas, que era na época do grupo do Orkut, ela tinha uma comunidade no Orkut, e aí uma amiga, ela só vendia por indicação, porque ela fazia isso como hobby, assim, para uma coisa para distrair a cabeça dela. E quando eu ia lá, sempre ela servia um cafezinho para todas as clientes, que eram uns, acho que 8 ou 10 clientes, mais ou menos. Cada uma, quando ia, ela servia o cafezinho e o pãozinho de queijo dela, que era uma delícia. Daí ela sempre reclamava. Ah, porque o povo egípcio é isso, que é aquilo. Até meus filhos, eu falo para eles, falo assim, não faça isso. Vocês são daqui, mas pegam o lado ocidental, deixa de ser completamente tacanho, não sei o quê. Claro que egípcio não é tacanho, árabe não é tacanho, nem brasileiro é tacanho. Na verdade, é aquela miscigenação, né? É o que a minha sogra falou. Ela é uma raposa com capuz de lobo, junto com os lobos. Então, muitas atitudes que os lobos tomam incomodam ela. Então, quando eu falei isso pra minha sogra, eu falei, conheço aquela senhora, porque minha sogra também comia da comidinha que a gente comprava dela, dessa moça brasileira, dessa senhora brasileira. Ela falou, mesmo ela sendo completamente de dentro da cultura, ela reclamava. Eu falei, sim, mas aí eu até tentei passar um pano e falei, mas a gente quando tá no Brasil, a gente reclama do Brasil, do brasileiro, a senhora reclama do egípcio e do Egito. Ela falou, sim, mas eu entendo do que eu estou falando. Quando eu reclamo de uma coisa, é um fato que está acontecendo na sociedade, não um fato cultural. Eu não vou reclamar se meu marido virar para mim e eu estiver falando alguma coisa que é inconveniente e ele virar para mim, fizer um gesto e falar assim,
né? Tipo, peraí, maneira não fala isso agora. Um ocidental vai continuar falando, nem vai entender o que ele quis dizer com os olhos e vai continuar. Agora, nós já sabemos, que a gente já entende a linguagem corporal. Ela falou, nem linguagem corporal vocês entendem. Aí eu falei, eu entendo. Ela falou, tá, mas você já mora aqui há 20 anos. E mesmo assim, vira e mexe, você tem uma música para trabalhar, você vem assistir um filme antigo e você pergunta para mim o que significa isso. Porque há uns meses atrás, gente, teve um gesto lá que tinha um negócio que fazia assim. Eu sabia usar na música, eu sabia o que significava, mas eu não sabia exatamente qual era o significado por trás daquilo. Era esse ou outro que isso aqui. Eu sabia o que era, mas eu falava, para que serve isso? E aí tem todo um contexto por trás de quando você vira para uma pessoa e faz assim, sabe? São linguagens corporais que realmente nós, como estrangeiros, não entendemos. E isso acaba afetando o relacionamento, acaba afetando os seus relacionamentos com pessoas da sociedade. Ela mesma falou para mim, ela falou assim, quantos amigos você tem aqui no Egito? Eu falei, nenhum. Se eu for considerar amigo, gente, eu não tenho amigos aqui no Egito, né? Aí ela fala, por quê? Aí eu falo, porque, sei lá, os horários são diferentes. Ela fala, não. Aí ela de novo pegou o exemplo da minha vizinha. Ela falou, sua vizinha ela é incrível. Você gosta dela, não gosta? Eu falei, gosto. Ela falou, então, mas você não é de ficar toda hora indo e vindo na casa dela, ela mora na sua porta da frente. Nem você vai muito na casa dela e você não permite que ela venha muito na sua casa, porque como ela é uma mulher viajada, inteligente, que já viveu com ocidentais, ela sabe que você tem um costume diferente do dela, porque se você fosse egípcia e ela gostando de você do jeito que eu vejo que ela gosta, ela ia estar toda hora na sua casa. E toda hora você na casa dela. Porque é assim que funciona a nossa cabeça. A gente é assim. Então, gente, isso é o que está acontecendo dentro do nosso mundo agora. Até mesmo quando a gente pega, né, quando a gente assiste os canais, os vídeos do canal da Dani Bogioni lá no Sobrevivendo na Turquia, a gente fala muitas vezes, né, quando a gente abre live aqui no canal, a gente fala, por que a fulana caiu nesse golpe? Por que a fulana não sei o quê? É justamente por isso. É por ela achar que ela é um lobo e que ela pode se adaptar. Se ela botar a capinha do lobo lá, ela vai conseguir viver entre os lobos. Então, não se esqueça. Lobos vivem em bandos, são guiados por corvos, mas os corvos comem as carcaças do que os lobos comeram ali. Então não esquece, tá bom? Se inscreve no canal, não esquece de compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo aqui pode ser um vídeo explicativo para muita gente. E eu vou conversar com Maria de novo. Claro que eu não vou contar para vocês o desfecho, porque vocês já sabem o desfecho, a gente já sabe, né? Ela vai ouvir por aqui e sair por aqui, porque a pipoca tá ali funcionando. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo bem no meio do seu coração. Não esquece que eu te amo muito e fui!